Fala, meus queridos, começando mais um episódio do Arocast. E para quem não me conhece, sou o André Aro, host desse podcast investidor no mercado cripto, educador financeiro, para ajudar essa galera a fazer seu onboard no nosso mercado. Mas esse podcast não fala só de cripto, falamos também de investimentos como um todo, falamos de macroeconomia, que vai ser o assunto do dia, mas também empreendedorismo e, é claro, do mercado cripto, para a gente fazer um conteúdo educativo de forma bem tranquila, descontraída. E hoje, como já falei, papo sobre macroeconomia, e ninguém melhor do que ele, que ficou muito conhecido aí com as lives de tradução do Mr. Jerome Powell, Igor Mundstock. Seja muito bem-vindo. Agradeço pelo convite. Obrigado aí. Eu que agradeço pela presença aí. E pra galera, que eu acho muito difícil que não te conhece, mas quem não te conhece aí, fala pro pessoal, quem que é o Igor? Como chegou nessa parte aí, gravar? Então vamos lá. Meu nome é Igor Mundstock, eu sou economista e consultor de investimentos. Eu entrei no mercado financeiro tradicional há 10 anos atrás, começando a aprender sobre ações, investimentos, estratégias, carteira, dividendos e essas coisas. Eu sou formado em economia, eu sou consultor de investimentos CVM, e aí hoje eu tenho esses canais aí de redes sociais para falar sobre macroeconomia para a galera. Até um tempo atrás eu não sabia o que gostavam de assistir quando eu publicava meus vídeos. Se é economia ou investimentos. Eu descobri que a galera é fanática por macroeconomia. Então fiquei aí conhecido por fazer a tradução do Powell, né? Muita gente acompanha, porque não tinha no Brasil na época. Eu comecei a fazer em 2021, em janeiro, dia 27 de janeiro de 21. E aí hoje é o vídeo mais visualizado do meu canal, porque as pessoas gostam de entender como a política monetária impacta mercados. E impacta muito, como a gente viu em 2022. E talvez possa impactar de novo. O mercado ficou mais tranquilo nesses últimos meses, mesmo com o Fed subindo o juro, mas os efeitos da política monetária a gente ainda não sentiu. Então é isso, é economista, consultor de investimentos, influencer, da forma como vocês quiserem. Empreendedor e tudo mais. Agora Claro, também né? não, tem que deixar. Não tem como não empreender, né? Sem dúvida, mas muito legal de ver essa parte aí. Você que já era mais como consultor de investimento, escritórios e tudo mais. E como surgiu essa ideia de fazer algo inovador no mercado, porque não tinha essa tradução, né? Você que morou muito tempo nos Estados Unidos também, né? Morou quanto tempo? Eu morei 6 meses, né? 6 Não meses? foi muita coisa. Deu para aprender um pouco de inglês. O que me ajudou bastante a aprender inglês foi um relacionamento de longo prazo com uma americana. É a melhor forma de aprender inglês. É a mais barata, só que não pode casar. Depois que casou, fica muito caro, né? Então, até casar, tá tranquilo, né? É barato. É um namorido, né? É. E depois, enfim, não aconteceu. E aí foi isso. Foram 3 anos e meio aprendendo inglês todos os dias. Deu pra aprender Isso bastante. que eu entendo que seria estudar línguas, de fato, né? Exato. É isso aí, foi legal, mas aí quando surgiu essa ideia depois, você já estava na área, e 2021 foi um ano que começaram as mudanças de fato, né? Porque já tinha sempre essa conferência, já tinha, né, a coletiva de imprensa Sim. após o anúncio, só que ainda o mercado estava, né, não estava morno, estava aquele, não, juros, o que que é? Não, inflação não existe. Aquelas coisas que a gente via no passado, muitos líderes falando, né? Até algo que eles pagaram, né, com a língua. Lá na Europa que o diga, né? Até Também. hoje sofrendo. E aí, como veio essa ideia? Eu falei, vou fazer algo inovador. Como que surgiu em 2021? Então, 2020 foi o ano da abundância de liquidez, impressão de moeda sem parar, juro zero, né? Juro real negativo no mundo inteiro. Quase 20 trilhões de dólares em títulos com taxa negativa, né? Isso não existe mais. Foi o ano da abundância, muita liquidez, juro zero. Quando os bancos centrais cortaram o juro, eu sabia que mercados iam reagir positivamente porque a política monetária funciona dessa maneira. Só que na época poucas pessoas acompanhavam isso, né? Aí veio o Covid, todo o impacto econômico do Covid, muita incerteza. Pô, será que mercados vão subir? Mercados sobem quando se imprime dinheiro. Isso gera a inflação de ativos que a gente chama. Aí, 21, começaram a surgir as primeiras consequências dessa impressão de moeda. A inflação começou a subir, mas era uma inflação de 12 meses que ainda estava próxima da meta dos bancos centrais. 2, 2,5, aquela coisa. Só que o tempo foi passando, aqueles efeitos foram se estendendo, a inflação foi ganhando força, foi acumulando, vieram outros problemas. Eu comecei a fazer a tradução em janeiro de 21, porque eu gosto de política monetária, é o assunto que eu mais adoro. Sei falar inglês, pô, ninguém está fazendo isso. Eu sei do impacto que a política monetária tem sobre mercados. Eu acompanho os indicadores aí ao vivo com a galera nas redes sociais.
A gente entende da importância do payroll, do CPI, do PPI, da inflação salarial. Só que de todos os indicadores divulgados, nada é tão importante quanto taxa de juro. Isso eu aprendi quando eu tradeava mercados, né? Não importa o indicador que saísse, taxa de juro era o mais importante. Às vezes era a fala de um diretor de política monetária, mercados reagiam. Então, por que não acompanhar o indicador que mais impacta mercados? Um assunto que eu gosto, eu domino e sei falar inglês, né? Então, o que eu fazia? Eu traduzia, só traduzia é tranquilo. Tem que traduzir, tem que interpretar e explicar. Aí que tá a dificuldade do negócio, E né? quando você começa a fazer, né, ainda mais com um chat ali, no começo um chat mais controlado e tudo mais, hoje em dia O chat é maluco, né? é maluco. É loucura. Quando eu peço pra falar o nome da galera ali, eu não consigo ler. Não, É não tem muita como, gente. um abraço a todos aí, E tá tudo aí, certo. eu normalmente fecho o chat, porque eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Olhar mercados, porque a gente está acompanhando a fala dele e como o mercado reage. E eu tenho que traduzir, tenho que interpretar, enfim. Então, realmente é bem difícil, mas eu adoro fazer isso ali. Eu comecei a fazer porque ninguém fazia. Se tem uma coisa que eu aprendi aí como empreendedor é que enquanto ninguém está fazendo, você tem uma veia para explorar no mercado. A veia que eu exploro hoje é falar de indicadores de macro. Poucas pessoas falavam disso antes. Então, de acompanhar ao vivo o indicador, aquelas minhas planilhas, um monte de, né, números e dados e médias e não sei o quê. Isso ali eu acho o máximo, de colocar os indicadores ali e fazer as interpretações, as relações entre indicadores, né? O JOLTS e o desemprego, um dividido pelo outro, o que acontece. A gente aprende muito com o tempo, porque os indicadores vão ganhando e perdendo relevância. Então, um tempo atrás, ninguém olhava para a inflação salarial. Todo mundo acompanhava payroll, mas ninguém acompanhava a inflação salarial. Hoje, a inflação salarial é um problema, porque se descobriu que essa inflação fazia com que as pessoas consumissem mais serviços, essa inflação de serviços é mais pegajosa. Tem toda essa linha de pensamento para descobrir que inflação salarial era um problema. Antes, os bancos centrais diziam que o problema era a falta de oferta de bens por conta do Covid, né? As cadeias de suprimentos, faltava semicondutores. O problema da inflação foi se adaptando, foi mudando de uma inflação de oferta para uma inflação de demanda, depois uma combinação de ambos, a inflação de commodities, de petróleo e outras coisas. Então eu comecei a fazer porque ninguém fazia. E até eu coloquei semana passada a tradução do Powell, até agora eu sou o único que faz, eu acho pelo menos, né? Agora tem alguns canais que colocam a sua tradução replicando, né? Não, isso não tem problema. Uma vez o que aconteceu, que eu fiquei maluco, foi um cara me escutava e repetia. Não, isso é sacanagem. Aí é sacanagem, Quando né? você coloca os créditos, não tem problema, Isso, mas tranquilo. o problema mesmo é que o cara, ele ouvia de você, Ele escutava o seu canal, eu falar, e aí ele falava. ele é a tradução do Igor. Isso, é uma replicação do Igor. Aí eu assisti depois, ele e eu. Eu falava, ele repetia. Eu falava, sacanagem. ele repetia. Aí eu fiquei maluco. Depois alguém falou assim, não, mas tem um cara que tá replicando. Também fiquei louco, né? Fui ver, não, ele colocou o meu canal lá, eu falando, tranquilo, podem fazer com toda certeza. Agora, me escutar e repetir, complicado, né? Bom, eu tenho um canal do YouTube, inclusive quero deixar pra galera aí, pessoal. Vocês estão aqui assistindo, quem tá chegando agora, já aproveita, deixa aquele like para esse vídeo chegar cada vez mais pessoas e se inscreva aqui. Tem esse podcast semanal e a gente vai trazendo várias informações do mercado, empreendedorismo, mercado cripto também para quebrar essas barreiras e chegar às objeções da galera, entender um pouco mais do mercado. Então aproveita aí que tem muito conteúdo bom também, algumas lives que eu vou fazendo. Também gosto de fazer umas lives semanais aí para explicar um pouco mais o resuminho da semana, o que a gente pode ver pela frente. E é legal que no Instagram também, André Aro, aproveita aí, depois a gente deixa no final todos os créditos, tá? Mas é legal que eu faço um quadro lá, geralmente segunda a sexta, Minuto Cripto. E o Minuto Cripto sempre foi falando no geral do mercado. Era tanta notícia no momento de bull market, em 21, quando eu comecei. E aí, 22 foi ajustando, mas principalmente do meio de 22 para frente, quando a gente teve realmente o aumento maior nos juros e tudo mais. Macroeconomia, que é um assunto que a gente estava conversando antes, que eu sempre gostei. Eu estudei administração, não fiz economia, mas sempre gostava, desde moleque, gostava dessa parte. E sempre foi uma coisa do meu dia a dia. E aí eu voltei a estudar
para entender melhor. E o meu papel é traduzir em menos de um minuto tudo que pode impactar o mercado e como que você tira essa visão. Ah, payroll. Mas o que é o payroll? Eu explicava rapidinho numa frase qual o impacto disso, se vier acima da expectativa e por aí vai. E, cara, macroeconomia é praticamente um minuto macro quase, não mais um minuto cripto. E eu tento adaptar para a visão. Notícias, o que está acontecendo e como está no mercado, qual o impacto. E é impressionante como mudou, né? Antes era uma coisa que a gente não dava tanta atenção, até que o mundo, os investimentos, o dinheiro se move de acordo com isso, né? Bem legal. E hoje o dinheiro tem um preço, né? Na Cada pandemia não vez- tinha preço, era negativo. Pagavam para você tomar dinheiro. E hoje, com a taxa de juro alta, a gente tem que olhar para a taxa de juro real, né? Esquece Uhum. a taxa de juro nominal. Taxa de juro real alta, isso cobra o seu preço. O mercado ele sente. Então a gente vê ali mercado americano, S&P 500 em 2023. Alguém até me perguntou no fim de 22 como eu achava que seria o mercado em 23. Tá, vou tentar prever, né? Acho que vai ser um mercado chato. E foi. Tirando ali as empresas de tecnologia, aquelas 7 maiores, Ah, tá sete tudo morto. maravilhas Tá tudo morto. Uhum. Bancos caindo, utilities recentemente desabaram, setor de saúde de lado. Não tem quase nada acontecendo. Ou seja, por que o mercado está de lado há tanto tempo? Existe muita incerteza sobre recessão, se vai ter, se não vai ter, se vai crescer, o que vai acontecer com a política monetária. Então, 2023 foi um ano bem assim chato. Muita coisa acontecendo, indicadores, fala de diretores lá do Fed, né? Mas eu diria pouca volatilidade, inclusive. Claro que quando os bancos quebraram tinha muita vol, recentemente mais volatilidade. Mas é um ano bem assim de o mercado se ajustando a um novo ambiente. Sim. Um novo ambiente econômico de inflação elevada, com crescimento acima do esperado. Os Estados Unidos está crescendo acima do esperado. Todo mundo errou as projeções de crescimento em 2023. Inclusive, muito. e muito. E inclusive Fed, né? A economia é muito mais resiliente, o consumidor continua gastando bem. Recentemente as empresas voltaram a investir de novo. O governo americano gastando em 23 como se estivesse numa crise, numa recessão, não numa pandemia que gastaram demais na pandemia, mas em alguma coisa como se estivesse num ambiente muito ruim, economicamente falando. Então tudo isso está ajudando o crescimento, né? Só que mantém a inflação alta por mais tempo. E Exatamente. se a inflação ficar alta por mais tempo, o juro fica alto por mais tempo. Higher for long. É, Como na última. exatamente, Ficou muito claro, né? muito claro, porque eles estão ajustando vários indicadores no SEP, que é o resumo das projeções econômicas, isso é divulgado algumas vezes no ano. Crescimento acima do esperado, eles esperavam um crescimento de 1% do PIB esse ano, foi para 2,1%, Dobro. mais que o dobro. Pô, que erro, né? Uma coisa é você errar 0, alguma coisa, agora de 1% para 2% é demais. Inflação mais pegajosa e uma taxa de juro alta por mais tempo, principalmente para 2024, que era o grande dúvida do mercado. Então, em 2023 e 2024, acho que a grande tendência aí para se avaliar é a inflação. Para onde vai a inflação? Ela cai lentamente. Eu tenho algum medo, assim, de preocupação se ela volta a subir com mais velocidade. Só que ela só voltaria a subir conflito, petróleo, commodities que são voláteis, alimentos, isso tudo é volátil. Porque o resto eu acho que vai continuar numa trajetória para baixo, né? Sim, esse ponto a gente até comenta, vamos deixar até pro final, galera, pra gente falar, porque assim, a gente tá gravando numa segunda-feira e esse episódio tá indo pro ar da quarta, então a gente tem esse gap de 2 dias, porém com essa parte de guerra aí de Israel, a gente não sabe o impacto nesses 2 dias, qualquer coisa pode acontecer nesse período, mas a gente vai deixar nossa visão de segunda-feira aqui pro que a gente tá vendo, e para o que pode acontecer, o que a gente tem que ficar de olho que pode impactar no mercado. Mas é importante entender que, cara, a gente está falando aqui de uma ideia, então conflitos podem impactar, tudo está impactando. Acho que o momento mais complexo da macroeconomia na história, porque a gente não vê, primeiro, juros chegando né, no nível que está há muitos anos. Beleza, mas já tem histórico. Mas mantendo PIB, um crescimento econômico, o mercado de trabalho aquecido. Eu mesmo falava, já acreditava que já estávamos em uma crise. Para mim, não deixa de ser uma crise, porém uma crise diferente. Como até o Jerome Powell comentou, ele usou um termo falando da crise, mas é uma crise, existe, mas ela tá meio maquiada ainda nos indicadores. Como a gente sabe que tem um impacto, mas ainda assim o mercado de trabalho está... e por sorte dele, né? Que senão acho que a gente estaria num momento muito mais complicado, né? E tem ainda mais China com vários problemas no mercado imobiliário, embora esteja crescendo aí seus 5% ao ano.
o mercado imobiliário com uma grave crise, né? Por muito tempo, esse setor cresceu suportado por alavancagem, por estímulo, né? É, aí você tem uma Europa em estagflação, temos aí países, uma quantidade cada vez mais numerosa de países se juntando e declarando que querem acabar com a dominância do dólar. Isso eu lembro que eu escutava em 2019, 20. Acho que a Achava gente sempre assim. vai escutar isso um Então eu pouco. escutava, mas era aquele boato, né? Só que agora os países estão claramente dizendo, nós queremos acabar com a dominância do dólar, né? Se vai acabar ou não vai, acho difícil acabar, tá? Não vai ser de uma hora para outra, isso é um processo lento, mas existe esse objetivo. Isso é claro, existe o objetivo. E que mais? O mercado de trabalho apertado nos Estados Unidos, pressões inflacionárias que continuam, conflitos que estão acontecendo, né? Que nem Rússia e Ucrânia, há um ano atrás, quando começou, a galera perguntava: quanto tempo vai durar? Eu não consigo prever, o que depende de poucas pessoas. Sim. Que tem um objetivo específico, ó, nós vamos invadir, nós vamos continuar aqui até acabar toda a munição. Quanto tempo demora isso? Às vezes são 5, 10 anos, não tem como prever. E isso mantém pressões inflacionárias, né? Então essa guerra que começou aí final de semana, quanto tempo vai durar isso? Não faço ideia. Acho que vai ser uma cópia do que está acontecendo ainda na Ucrânia. Um conflito que não dura E já é uma poucos guerra de meses. longa data, né? Sempre Sim, vamos falar que agora eles declararam a guerra, mas sempre houve um conflito naquela região. É algo aí, historicamente falando, por muito tempo. E é legal a gente até comparar essa parte, porque a gente não é o especialista em geopolítica, não. né? Vamos deixar muito claro, nossa missão, tarefa no dia a dia, até mesmo nas redes, é falar, traduzir qual o impacto que isso pode ter no mercado para os nossos investimentos. E não ó, o que vai acontecer. E cuidado, né, pessoal? Tem especialistas em geopolítica, que são pessoas que estudam isso aí no seu dia a dia. Então, foque em boas fontes de informação. Agora, eu acho muito difícil, né? O importante é entender qual o impacto que isso pode ter no mercado. Então, entenda nesse ponto de vista. Tá bom, tá em guerra. Tá, mas isso vai mudar o preço do petróleo? Se sim, ok. Então podemos ter uma inflação, inclusive uma pressão e por aí vai. Tem várias coisas, né? Acho que para a gente considerar, mas deixa muito claro: não somos especialistas nisso aqui, não queremos ser. Tem pessoas que fazem muito melhor do que a gente e foquem em boas pessoas, boas fontes de informação. Não cuidado com as fake news também. O que eu comentei com os membros quando a guerra começou, de que maneira isso afeta a minha estratégia de investimento? Não muda. Pode mudar alguma posição lá, alguma coisa do gênero. Eu posso aumentar a exposição em dólar, reduzir, vender alguma coisa, aumentar a caixa, reduzir. A estratégia não muda. Então, assim, o pessoal, quando começa a ler essas notícias, meu Deus, conflito, Estados Unidos mandando um porta-aviões nuclear, pô, você lê esse tipo de coisa, é impressionante, Sim. né? Dá medo, inclusive. De que maneira isso afeta a minha estratégia? Você tem uma estratégia de curto prazo, médio prazo, longo prazo? Você tem uma estratégia de a cada 15 dias, 30 dias você recompra algumas posições, aquelas que mais caíram? Qual é que é a estratégia? Tem que ter isso muito claro. Tem que ter isso muito claro. Antes de começar a comprar e vender. Concordo. Eu vejo muita gente comprando e vendendo, falando essas expressões maravilhosas que a gente tem no mercado, rebuscadas. Qual é a tua estratégia? Pois é, o cara fica meia hora falando de uma estratégia e não fala nada. Qual é a estratégia que você tem? É longo prazo? Todo mundo fala que é longo prazo. Começa por aí. Todo mundo é longo prazo. Até dar a primeira guerra, né? Tudo é longo prazo, mas qual o preço que eu vou dar um tal ativo para semana que vem? Exatamente, né? O que você acha que vai acontecer com o dólar essa semana? Até onde o dólar vai subir no Brasil? Pô, cara, não tem como prever, né? Se por acaso os indicadores continuarem mostrando isso, talvez o dólar continue subindo. Aí eu até consigo tentar prever. Mas eu não sei que vai sair. CPI quinta-feira, né? CPI pode fazer o mercado mexer bastante. Então, eu tento mostrar esse panorama de como o mercado pode reagir dentro de certas condições. Agora, se vai subir, se vai cair. Muita gente também fala assim, quer que o ativo suba? Eu quero que o dólar suba. Então, o cara olha para os mesmos indicadores que eu, ele interpreta de uma forma diferente para aquilo concordar com a sua visão de que dólar tem que subir, tal coisa tem que cair, pá. Esse é um lado, é o viés. É o viés. Cara, o viés é talvez um dos piores pontos aí pro investidor, porque se você, primeiro, quando você está enviesado, isso já fez
com certeza a maioria de nós aqui perder ou deixar de ganhar muito dinheiro por causa de viés. Porque a gente quer achar alguém que fala o que a gente quer ouvir. Igual me perguntaram esses dias, qual é o preço que você imagina para determinado ativo? Eu falei, cara, não tenho a menor ideia. Agora, eu poderia te falar que um preço, sei lá, tá centavos, eu falar que $5, você ia falar, nossa, o André falou que eu queria ouvir. Mas não, primeiro, mas você tem que ter o que, que pode fazer o preço dele subir. Se você olhar isso, pode fazer subir, e isso daqui é risco. É isso que você tem que saber. Avaliar quais são os catalisadores e os riscos, mas preço de ativo, pessoal, sei lá, em bola de cristal não tá funcionando ainda não, então cuidado aí. O bom é sempre você escolher ativos que passam por um momento de impopularidade, ninguém quer, todo mundo fala mal sobre. Eu tenho vários exemplos aí na minha carreira, ações que ninguém falava sobre, falava muito mal, estavam impopulares. Aí você compra na impopularidade para vender na popularidade. Cara, isso é fantástico. Quando que esse ativo vai se tornar popular, eu não faço a mínima ideia, porque eu também não sei. Então, eu lembro que BTG em 2019, saiu uma notícia de que o Esteves estava sendo preso, que a polícia estava na casa dele, que não sei o quê. A ação caiu não sei quantos por cento. Impopular. Mas por poucos dias ficou impopular. Pô, hoje é um dos ativos ali, um dos bancos mais desejados no mercado. Não cai. A ação não cai, infelizmente. Não cai. Vale, por exemplo, em 2015, foi Mariana, né? O desastre de Mariana. Mesma coisa. Ativo extremamente impopular. Junto com o minério em queda. O minério custava acho que 30, 40 dólares. Hoje está 120, 110. Chegou a bater 230 quando a Evergrande declarou lá que estava com problemas financeiros. Então, eu nunca imaginei que minério de ferro estaria custando 230 dólares a tonelada. Eu tinha ações da Vale a R$ 15. Foi para 120, sendo que nesse meio tempo pagou um monte de dividendos. Sim. Sei lá se não seria 150, 170 reais. Seria 10 vezes, né, o investimento num ativo que é gigante, não é numa small capzinha. Então, comprar na impopularidade e vender na popularidade. Às vezes demora anos, às vezes demora dias para essa inversão acontecer, mas tem sido a estratégia que para mim funciona. Só que tem que ter paciência, tem que fazer uma boa análise para você comprar na impopularidade, porque não é fácil. Não é fácil. Você vai ver vários influenciadores falando mal sobre aquele ativo. Dá até uma tristeza. Meu Deus, todo mundo fala mal desse negócio que eu tenho na carteira. Também não para de cair, você vê o prejuízo. Só que a análise tem que ser bem feita, né? E eventualmente você vai vender na popularidade, quando todo mundo quer. Tem que se controlar emocionalmente, porque quando todo mundo quiser comprar, você já tem na carteira, não dá vontade de vender. Sim. Não dá vontade de Não. vender. E aí que muda ter uma estratégia e não ter. Exatamente. Porque você sabe, e naturalmente é muito difícil acertar ali o fundo e o topo. Sim. É o sonho de todo investidor, mas é talvez a coisa mais difícil que aconteça. Você vai ter aquele viés, tá subindo, vou esperar mais um pouco. E nada como ir vendendo aos poucos. Eu tive ativo até para o mercado cripto, que é bem volátil, que eu comprei a 22, o ativo chegou na sua máxima até 250, e eu fui vendendo a 80, porque para mim já parecia um topo. Eu falei, nossa, vou vendendo, que para mim já tá um bom lucro. Vendi a 100 e pouco, próximo de 200, e é isso. Realizei, eu não acertei o topo, mas eu consegui ter bons lucros, e para mim o que importa é lucro no bolso. No final... É isso que vale, né? Muita gente fala besteira. E aí vai comprando aos poucos e vai vendendo aos poucos. Para mim também tem sido uma estratégia legal, porque se você compra... Eu tenho R$ 10.000, quero comprar um ativo. Compra de uma vez, começa a cair, já dá uma dor de barriga. Putz, tá caindo, eu coloquei todas as minhas fichas numa tacada só. Se você vai comprando aos poucos, você não fica com esse peso na consciência. O que pode acontecer? Você compra R$ 10.000 a um preço X, começa a cair, cai 20%, você stopa. Depois sobe de novo. Dá mais uma... Aí dá uma dor aqui, ó, na cabeça, né? A consciência fica pesada. Ou quando sobe, vende tudo e continua subindo. Nossa, esse é o pior de todos, que daí gera o FOMO. Eu preciso comprar, preciso estar de novo dentro da festa, né? O FOMO é o medo de ficar de fora. Preciso estar dentro desse ativo, surfando a alta. Aí o cara compra de novo. Depois que sobe 20%, aí cai. Aí fica dor na consciência de novo. Então tem que ter essa tranquilidade de compra aos poucos, vende aos poucos. Você nunca vai acertar o fundo, não vai acertar o topo. Você não é o melhor investidor de todos. Você é só mais um de muitas pessoas que estão todos os dias tomando várias decisões de investimento. Você tem que tomar poucas decisões
Isso também sempre me ajudou muito. Poucas decisões. Não é todo dia comprar e vender. Eu compro e vendo muito pouco. Eu acho que 2, 3 operações no mês. Eu chamo de operações, mas não é operação, tá? Operação é comprar e vender. Comprar e vender é operação. Sim. Mas é um investimento. Compro uma coisa, 2 no mês e me deu. Não tem muito o que fazer. São poucas informações que a gente lê que são importantes o suficiente para me fazerem encontrar uma oportunidade. É isso. Sim. E esse ponto do FOMO que você falou é bem interessante, porque a gente vê, principalmente, já comentamos, né, as 7 maravilhas do mundo S&P 500, que principalmente para as empresas de tecnologia, né, e Nasdaq aí vem bastante. E se a gente for tirar essas 7, até uma análise que você fez lá para os membros, como que é o S&P, muito 4% ao ano em vez de 14%, né? Mais ou menos assim. Era algo muito absurdo se você tirar eu tenho que elas. fazer essa análise toda semana, porque as pessoas se esquecem. Sim. Elas esquecem que lá dentro o S&P tá meio morto. No final, Ok. o S&P subiu 14%, 15% ao ano, tá? Mas no final foram 7 empresas que pegaram, colocaram aqui nas costas, vem comigo, levaram o S&P. Assim como Petrobras e Vale fazem isso, e bancos fazem isso Perfeito. com o Ibovespa, né? Mesma coisa. Você vê ali o Ibovespa a 120, 114 mil pontos, mas o varejo não para de cair. Tem setores do Ibovespa caindo 30% em poucos meses. Sendo que o índice como um todo está oscilando pouco. Assim, a função do índice justamente é ter uma composição ampla de ativos que vão se mexer, eles vão oscilar para lados opostos, em percentuais opostos, mas o índice vai ali acompanhando a média de tudo isso. Sim. Só que no S&P ficou muito discrepante. Em 22, 23, no momento em que o mercado falava muito em recessão, muito em desaceleração da atividade, em juro mais alto, inflação, era muito risco. E aí você tira esses 7 ativos, né, as 7 magníficas que eles chamam lá fora, o S&P 500 está praticamente de lado. O RSP, que é o S&P 500 Equal Weight, seria todos os ativos têm o mesmo peso no S&P. Então pega 100%, divide pelas 500 empresas, cada um tem um percentual específico, fixo, e está negativo no ano. Eu lembro que muita gente falava que o S&P ia fechar, o RSP ia fechar o gap com o S&P. O S&P estava subindo por conta dessas 7 empresas, o RSP vai fechar esse gap. Eu mesmo falava de small caps. Pensei, se o mercado inteiro acompanhar essas 7 empresas, small caps vão subir um monte. Até subiu o finzinho de julho. Junho e julho foi um mercado bem animado. Depois virou, com essa história de juro alto por mais tempo, e inflação pegajosa, riscos atrelados à geopolítica, o mercado voltou a cair. Agora o Russell está na mínima desse ano, mínima do ano passado. Se ele romper ali a mínima, é patamares de 2020, de pandemia. Pô, isso não é bull market, nem Longe. aqui, nem nos Estados Unidos. E nem na China, que tá meio complicado. Ah, tá horrível, tá horrível. O mercado chinês tá Sim. ruim. Cara, mas é impressionante a gente olhar, porque tem muitos números, é o que a gente falou. O cara, se ele quiser ver um cenário bonito, ele fala, nossa, o S&P subiu esse ano. Não, mas peraí, vamos entender um pouquinho melhor por que ele subiu. Calma, jovem, Vamos. calma, jovem. Como diz o Will, calma, jovem. Muita calma, eu diria até. Porque é um momento muito complexo. E a gente tá vendo aí que acho que até a visão, pegando a visão da virada de ano para 22 para 23. Legal, com a última reunião em dezembro o Jerome Powell falando ali, provavelmente a gente deve subir, começou a desacelerar, né? E falou, talvez a gente suba mais as expectativas, mais 25 base points. Era essa a ideia. E aí viu que o mercado tá falando agora, já no mês de outubro, e não sabemos até então, porque o CME Group não precifica ainda mais uma alta de preço, ainda 60% da última vez que eu olhei, ainda não acreditava que ia se manter. Então tem 60%, a maioria do mercado acredita que não vai ter. Por outro lado, se a gente pega o relatório, na última reunião, é 5,6%. E 5,6% precisaria de mais um aumento dos 12 contra 7 membros. O que você acredita aí? Digamos, Igor Mundstock mesmo, achismo, momento mandinar aqui, que a gente brinca. Acha que vem ainda mais um ajuste? Tem muita coisa rolando, mas até mesmo pressão do petróleo e tudo mais, você acha que pode vir? Eles não olham tanto para petróleo hoje, né? Eles olham para outros componentes da inflação. Que vai pegar o petróleo e vai refletir, mas tem que ver se até... Talvez eu não imagino que venha em novembro, que é a próxima reunião, mas dezembro... Como ele fala, tem um tempo, vamos aguardar os indicadores, a frase mais dita do ano. Né? Vamos aguardar indicadores dos próximos meses. Eu acho que o CPI de quinta pode impactar.
É um dos últimos grandes indicadores que o Fed vai acompanhar. Porque a reunião, se eu não me engano, dia 1º de novembro, o PCE, Isso. eu acho que o PCE vai sair no fim do mês, né? E aí vão ser os dois indicadores que vão fechar aí esse período de 2 meses que eles tiveram para avaliar dados econômicos. Então, o que nós tivemos na semana passada? Um payroll o dobro do esperado. Porra, não é pouco, é? Todo mundo errou. Todo mundo. Teve uma pessoa que publicou no Twitter lá. Todo mundo errou as projeções do payroll da semana passada. Todo mundo. Os caras esperavam 200 mil, que era o mais assim agressivo, 200 mil, 210, veio 336, né? Se é que esses dados não serão revisados depois, que isso acontece com uma certa frequência, que é chato de ser economista hoje, tá? Por isso que é difícil previsibilidade nos dados econômicos. É difícil demais. Tudo bem. Aparentemente, o que o mercado gostou na semana passada foi a inflação salarial que caiu para 4,2 em 12 meses. Qual é a minha opinião sobre isso? Cai, mas é lento. Cai, mas é É lento. aquela lag, como o pessoal jogava, que sabe quando você faz um movimento, demora ali, que tá travado? É como o lento. Mr. João Paulo falou, né? Então na é última. 4,4, 4,3, 4,2, ainda está distante dos 2,5%, 3%, que a inflação salarial girava por isso aí, quando o mercado de trabalho estava apertado, pré-pandemia 2019. Então eles vão olhar para o próximo CPI. O payroll veio o dobro do esperado, realmente o mercado de trabalho que todo mundo dizia mês passado que estava começando a sentir os efeitos da política monetária, aparentemente não esteja sentindo tanto assim. O que mais? Nós devemos lembrar que eles vão ajustar só mais uma vez o juro. Podem ajustar só mais uma vez. Isso não faz mais diferença. O mercado já Já não faz mais muita diferença. é alto. Uma coisa é você, lá no início do ciclo de alta do juro, tentar prever até onde a taxa vai subir. Se falava em 2,5, 3. E quando eles falaram isso em junho, julho do ano passado, não, 2,5 aí já é a taxa de juro, a taxa neutra e tal. O mercado festejou, o S&P subiu. Foi um dia que eu perdi muito dinheiro, porque naquela época eu operava e fazia tradução ao mesmo tempo. Receita para o insucesso. Nossa, não tem foco. Não tem como acompanhar tudo ao mesmo tempo, né? Porque eu jurava que aquela fala dele era ruim e tal. Ele falou que a taxa de juro neutra era mais baixa, enfim, que o 2,5 era neutro. O mercado festejou, achando que aquilo já seria contracionista o suficiente. O cara vai subir mais 0,5%, vai para 3, 3,5%. Bom, nós estamos quase a 6%, né? No início do ciclo de alta de juro, a política monetária é muito importante. O finzinho do ciclo de alta já não é mais tão relevante assim. Se vai subir 25 ou não, acho que não importa mais tanto. Essa alta recente nos treasuries mais longos, 10, 20, 30, isso provoca efeitos contracionistas. A galera foca muito no juro de 1 ano, que é o que os bancos centrais definem. No Brasil é 12,75, nos Estados Unidos é 5,5. Esse é o juro de 1 ano. Esse o Banco Central vai lá e manda subir, manter ou cortar. O de longo prazo não é ele que manda propriamente dito. Ele pode influenciar, mas ele não manda. É o mercado. Aí a política fiscal, que é o que está pegando hoje nos Estados Unidos. Para vocês entenderem o momento que a gente vive hoje, os investidores estão preocupados com a política fiscal dos Estados Unidos. Isso é coisa de problema de país subdesenvolvido. É Brasil, é México, é Chile, sei lá mais o quê. Uhum. O mercado se preocupa hoje, nos Estados Unidos, com coisas que antes só se preocupava com países subdesenvolvidos. Ninguém dava bola para fiscal. Quanto que o governo está gastando? Porque hoje o dinheiro tem um custo, tem um preço. Não é mais 0 e não é mais negativo. É 5,5. Isso provoca efeitos contracionistas. Isso desacelera a economia, isso encarece hipotecas, isso encarece cartão de crédito, isso encarece emissão de dívida, uma série de coisas. O Fed adora isso. Ele precisa que isso aconteça. É onde realmente dá o efeito das ações dele. Um dos efeitos é esse. São os juros mais longos, né? O curto, o longo, o dólar sobe, a bolsa cai. Isso a gente chama de condições financeiras. Qual é o link entre a economia e a política do Fed? Como que aquele juro de curto prazo impacta na economia? O link se chama condições financeiras, que é dólar se valorizar. No caso dos Estados Unidos, dólar se valoriza. Se fosse em Brasil, o real se valoriza. Tá? Tem que ser a moeda que a gente está avaliando desse país. O dólar se valoriza, o juro curto fica mais alto, o juro longo fica mais alto, bolsas caem. Isso tudo gera um impacto de condições financeiras contracionistas. Desacelera a atividade,
pode aumentar o desemprego, desacelera contratações, desacelera consumo, investimentos. Isso, no fim das contas, faz a inflação convergir para a meta. Então, esse movimento recente ele é muito importante, porque ele pode ajudar muito o Fed a desacelerar a inflação. Por isso que eu não acredito numa inflação acelerando daqui para frente. Talvez petróleo, alimentos, isso aí. O resto dificilmente vai voltar a acelerar, porque esse efeito recente vai puxar a inflação para baixo. Só que aumenta riscos recessivos. Aumenta o risco de um banco quebrar, de um fundo de investimento quebrar. Temos muitos fundos que estavam acostumados antes da pandemia, que para ganhar 0,1% a mais no ano, o cara tinha que se alavancar. E essa alavancagem ficou perigosa. Lembra setembro do ano passado, a crise dos fundos de investimento, bancos e fundos de pensão no Reino Unido? A Liz Truss disse que ia fazer uma política fiscal maluca lá. Os juros longos dispararam, acionaram o botão da emergência lá no Banco Central. Tiveram que oferecer ali uma linha de liquidez de curto prazo, porque se não oferecesse aquela liquidez, tinha muito fundo de pensão que ia quebrar. No momento em que se está reduzindo o balanço patrimonial, não está mais imprimindo moeda, juro está subindo, isso é muito perigoso. Mas é porque ou eles ajudavam os fundos, ou o sistema financeiro ia colapsar. Porque nós vimos em março nos Estados Unidos, os bancos quebrando. Isso só não gerou um problema econômico maior, porque o Fed foi muito rápido. O Fed, o Tesouro e aquela FDIC, né, foram muito rápidos e certeiros para solucionar o problema. Porque normalmente não, existem ciclos de alta de juro que são interrompidos porque alguma coisa quebra. Até postei esses dias no Instagram, todos os ciclos de alta do Fed, algum desastre acontece num fundo, num banco, num país subdesenvolvido, um país que tem muita emissão, muita dívida em dólar, como foi o caso do Brasil. Enfim, algum desastre econômico financeiro acontece. Nós vimos em março, foi solucionado. E tem um silêncio aí, todo final de semana a gente está olhando o celular, juros longos subindo, não tem nada quebrando por aí. Nossa, eu lembro em março, daí como foi o impacto. Foi um negócio muito louco, do dia pra noite, a gente viu sexta-feira a Silicon Valley Bank, no sábado outros bancos foram, eu não lembro qual foi o último, no domingo, inclusive a secretária do Tesouro americano falou no sábado, não vamos resgatar os bancos, domingo, não tem como. E aí foi complicado. Eu comecei a fazer uma live, acho que foi quarta ou quinta que o mercado começou a reagir de maneira esquisita. Bolsa caindo, S&P caindo, DXY caindo e juro caindo. Essa é uma combinação assim? que não é esquisita, né? Juro caindo, bolsa caindo e dólar caindo. Eu fiz uma live, galera, tô aqui, o pessoal comentando, o que tá acontecendo, Igão? O que você tá fazendo aqui? Eu não sei. Tem alguma coisa pegando, não sei o que é, o mercado tá reagindo de maneira esquisita, vamos descobrir. Alguém citou lá, o SVB, o banco tá caindo. Não, tudo bem, o banco tá caindo, mas a gente não sabe lá dentro o que estava acontecendo, né? A gente não tem informação em tempo real direta dos Estados Unidos. Você não tá num banco, numa corretora, que tá saindo notícia, os caras estão falando que lá tá falindo, que tá quebrando. Enfim, a gente viu caindo lá uns 60%. Foi o primeiro dominó, né? O primeiro dominó de 3, que foram os que quebraram, só que foram muito rápidos na solução do problema. E até então, mais nada aconteceu, né? Sim, foi um momento ali bem tenso, né? Mas foi, como você falou, muito rápido a ação. Então isso aí segurou e a gente pode ver o Jerome Powell comentando mesmo que o setor bancário está saudável, né? Ele fala, acho que esse é o termo que ele usa, ou resiliente. Ele tem que falar isso. Ele tem que falar. Né? Mas assim, até que ponto, tá tão no automático já, mas assim, a gente não tá vendo nenhuma ação, a gente tá vendo os indicadores vindo meio que dentro do esperado, mas tá todo mundo, acho que tá todo mundo vacinado, né? Todo mundo fica de olho, como você falou, no final de semana e tudo mais. Mas é acompanhar, porque eu acho que isso pode acontecer a qualquer momento, a gente não sabe até quando esse setor vai continuar aguentando juros altos. A taxa de juros, e aí tem um ponto, o pessoal começa a ter inadimplência, que o crédito fica muito caro, a hipoteca subindo, todo esse efeito aí é o que pode, de fato, gerar aquela crise americana. O que acontece é que às vezes demora. Então foram muitos anos de taxa de juro baixa, muitos anos de indicadores de inadimplência baixos. Temos vários indicadores que já começaram a piorar, mas até isso levar a um desastre econômico pode demorar anos. O interessante é que em 2022, muita gente falava em recessão, inclusive eu. Hoje,
nós temos aí uma divisão entre quem acredita e quem não acredita. Tem o pessoal que já largou a toalha. Isso é bom, porque daí o mercado começa a ficar cada vez mais confiante de que não vai acontecer. E começa a mover. Começa a movimentar, a bolsa sobe e tal, até que eventualmente acontece, né? Então 2023 foi um ano bem chato de mercado, tira aquelas 7 empresas do S&P, não tem nada acontecendo, juro longo subindo, DXY que não conseguiu perder ali os 100 pontos, né? Até caiu uma hora, depois subiu de novo ali em julho. E 2024, o que nos espera? Né? Acho que para 23 o ano já está quase acabando, já foi. Exatamente. E 24, o que vai acontecer? Esse é o ponto. Como que resultados corporativos vão aguentar essa taxa de juro? Se bem que resultado corporativo que você precisa avaliar são empresas de setores mais cíclicos, empresas mais sensíveis à taxa e pequenas empresas. Essas aí vão caindo fora do cenário, né? Vão quebrando, vão falindo, é normal. As maiores que vão sobreviver e vão comprando as menores, vão fazendo fusões e tal. Só que eventualmente nem as grandes aguentam, quando a economia de fato está colapsando, né? Não gosto de usar a palavra colapsando, que é muito forte, mas a economia está desacelerando e contraindo. Isso pode acontecer em 24. A gente tem que esperar e sair os indicadores para avaliar, né? Mas um payroll de 336 mil não é recessivo, por favor. Não, ainda não é. Não tem, é muito louco, pode falar. É que quando saiu o payroll de 336 mil, o mercado caiu. Recessão. Recessão, a galera já começa a falar recessão. O mercado tá caindo, é recessão, né? Eu digo, galera, só um pouquinho. Tem a interpretação econômica e a interpretação de mercados. Eu esqueci de falar na sexta. Existe a interpretação dos dados e a interpretação do mercado. Você tem que dividir a cabeça em duas. Analisar uma coisa e depois a outra. Quem tá certo e quem tá errado. Então, o mercado caiu. Isso assusta muita gente. A live bomba, o influenciador adora. Tá, o mercado caiu, não gostou desse payroll que é muito forte, porque o Fed pode manter o juro alto por mais tempo, isso pode ser inflacionário, aquela loucura toda. Mas, ao mesmo tempo, 336 mil, o dobro do esperado, isso não é recessivo. Tá contratando muita gente. O JOLTS, na terça, veio alto também. As empresas ainda estão demandando muitos trabalhadores, mais de 9 milhões de vagas de emprego disponíveis. A taxa de desemprego subiu do 3,7 esperado, foi para 3,8. É que tem mais gente entrando no mercado de trabalho, né? Então, realmente, existem pessoas querendo trabalhar. Isso é positivo, bom, né? Então, não tem como dizer que isso é recessivo. Mas, ao mesmo tempo, o mercado de trabalho normalmente é o último a sentir os efeitos da política monetária. Então, você tem o mercado imobiliário piorando, os PMIs piorando, e lá no fim você tem um mercado de trabalho ruim. Só que os PMIs estão subindo de novo. O PMI industrial está quase em expansão. Tá próximo do 50. Está quase no 50. 49, alguma coisinha. O PMI de serviços continua acima de 50. Mas eu recomendaria avaliar os novos pedidos. Porque os novos pedidos de serviços caíram bastante. E isso é um pouquinho preocupante, tá? Quando a gente avalia serviços, que é mais importante que o PMI industrial, tá? A economia americana é mais serviços do que indústria. O Brasil é a mesma coisa. Então, o industrial é interessante perceber uma certa reaceleração da atividade. Acho que esse é o insight que os dados do PMI industrial nos mostram. Agora, o de serviços teve uma queda bem forte dos novos pedidos. Isso é uma sinalização de desaceleração na demanda por serviços, tá? Então tem que ficar de olho nisso também, tá? Bem legal. E até a gente colocou até como tema, né? Mas a gente tem que explicar, falando de 2024, o que esperar da macroeconomia para 2024? Esse é o tema aqui do podcast. Mas para que a gente fale do próximo ano, quem entra muito numa visão nossa de mercado, do que a gente vê, é uma interpretação de tudo isso que a gente falou nesses 40 minutos aqui de podcast, para entender o cenário atual primeiro. E antes de a gente migrar essa pergunta, eu quero primeiro deixar aí para você que está assistindo, está curtindo, pessoal, deixa aquele like, isso ajuda muito o canal a crescer e a gente vai realmente chegando cada vez mais pessoas, esse bate-papo aqui, o Igor deixando aqui, ó, o ouro, o alfa, como o pessoal fala aqui, ó, e a gente vai falar no final aí das expectativas para o ano que vem, tá? Que é o ano que a gente tem todo esse cenário entre recessão, muita gente fala que sim, outros falam que não, a gente vai entender a opinião dele, mas também se inscreva aí no canal se está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E antes da gente mudar para 24, só queria falar rápido aí do Brasil. Claro que a gente foco ainda é Estados Unidos, mas o que você, Igor, achou da gestão? E aí, gosto de falar pra galera, tira a política de lado, tá? Foca do Banco Central, do Campos Neto. Vamos falar, o Brasil um país vacinado sobre inflação, no geral, historicamente falando. Mas como que você vê
a sua visão da gestão do Campos Neto e o que pode acarretar com essa subida de juros ainda, ou manter mais alto por mais tempo lá fora, aqui no Brasil para o ano que vem já. Então vamos lá, o Campos Neto, assim como... Eu não vou falar só de Campos Neto, mas Do comitê. O Copom Sim. como um todo, né? Assim, houve aquele erro de cortar o juro para 2% em 2020, né? Tanto é que isso... E é isso que gerou a depreciação da nossa moeda, fez o dólar se aproximar de 6. É isso que fez a inflação começar a subir no Brasil antes do que no resto do mundo. Os produtos, serviços importados ficam mais caros, né? Então a inflação começou a subir antes no Brasil, a gente começou a subir o juro antes também. O Copom foi parabenizado pela atuação no controle da inflação, que ela começou a cair antes no Brasil também. Caiu bem forte a partir de março desse ano, que foi quando o Ibovespa subiu, o juro longo caiu. Só que agora nós temos outros fatores incomodando a nossa política monetária. Não só domésticos, como internacionais. A última ata deixou claro que eles estão de olho lá fora. Juro americano alto por mais tempo, isso dificulta o corte da Selic. Por vários motivos. É o câmbio mais apreciado lá fora, é uma possibilidade de desaceleração lá fora, inflação ainda pegajosa no exterior, conflitos e outras coisas. Então, para 24, vai ter essa incógnita de até onde a Selic cai. E eu já falei para os membros, esquece Selic de 8%. A não ser, claro, aí vai ter vírgula. A não ser que recessão, desaceleração, commodities em queda, beleza. Aí o juro cai. Mas num ambiente de crescimento mais resiliente lá fora, resiliente no Brasil também, todo mundo errou as previsões de crescimento para o Brasil, eu acho que o cenário brasileiro e americano é muito semelhante. O crescimento acima do esperado, tanto para 22 quanto para 23 e 24. Um mercado de trabalho apertado, desemprego no Brasil também cai, enquanto que nos Estados Unidos caiu e agora está estável. Mas no Brasil está em 7,8%, o menor desde 2014, depois de 3 anos de juros subindo ou sendo mantido alto. Isso não acontece com recorrência, não. Muito Se você pegar lá 2014, 15, 16, 17, Selic subiu para 14,25, ela começou a cair em 2017, se eu não me engano, 16 ou 17, o desemprego estava acima de 10, ok? Então, para vocês perceberem como o ambiente macro hoje é muito incerto, não só em países subdesenvolvidos quanto desenvolvidos. Então você tem uma inflação que nos Estados Unidos ainda é pegajosa, é persistente. No Brasil, ela é volátil, enfim. Um desemprego baixo, um mercado de trabalho forte, CAGED, que seria o payroll tupiniquim, né? Acima do esperado. Mostrava desaceleração, no último ele veio forte de novo. Então são cenários semelhantes, né? Pô, desemprego baixo, o economista não pode dizer que isso é ruim, a não ser que seja inflacionário. Desemprego baixo no Brasil é excelente, isso mantém o crescimento da renda real e outras coisas. Só que lá fora é que tá ficando feio e tá dificultando o nosso espaço para cortar a Selic. Se fosse só Brasil, a gente poderia... Não, era 0,75, corta possibilidades, ali. realmente, o mercado cogitava isso, Tava, inclusive. na última, né? Cogitava, o mercado precificava isso, small caps subiram muito no início do ano, estão caindo agora na expectativa de que, pô, talvez ele vá cortar bem menos, não consiga ter tanto espaço. Vai o higher for long no Brasil. Higher for longer, né? O cutting less, sei lá, alguma coisa assim. Tem que fazer uma frase aí pra bombar no mercado, né? Tem que ter uma... essa daí da última reunião ele falou umas 3 vezes. O pessoal falou também nas perguntas, né, lá. O higher for longer tem o Manteu, né? Que a gente falava aqui fala ainda no Brasil, Manteu, que o Breda inventou. A galera corrigia ele, não é manteve. Ele manteve. Não, é manteu, né? Não, ele fica batendo nisso. Claro, pra incomodar. Enfim, então aqui no Brasil tem que ver o espaço até onde a Selic vai cair. Sim. Então, assim, 9%, existe essa possibilidade, mas abaixo de 9% eu acho que não tem. Até porque nós temos um fiscal diferente hoje no Brasil. A política fiscal é expansionista. O governo mostra dificuldades em aumentar a arrecadação. Você equilibrar fiscal aumentando a arrecadação é difícil pra caramba. É difícil. Eu até vou fazer um comentário assim. Muitas pessoas me criticavam no passado, bem naquele período das eleições. As eleições passaram, o ano de 23 está aí, já tivemos 10 meses de gestão. Quando eu comento, critico da política econômica atual, a quantidade de comentários negativos praticamente desapareceu. As pessoas perceberam que pagar imposto não é legal. Já sabiam disso antes, mas
o viés não deixava elas perceberem que pagar mais não é nem um pouco legal. Então, pagar mais imposto, as promessas das eleições são difíceis de cumprir, né? Custam. A economia não é tão abstrata quanto se desenha por aí, tá? Então, a política fiscal do Brasil também é parecida com a americana. Claro que lá é muito mais dinheiro sendo gasto, né? Mas temos aí mais uma similaridade. O governo gastando acima do que arrecada, tentando aumentar a arrecadação aqui. Lá eles não tentam muito, porque se precisar imprimem dinheiro, embora hoje seja muito difícil imprimir dinheiro, porque isso é inflacionário, né? Então tem essas similaridades para o Brasil, né? Mas felizmente nós temos uma inflação que está ali muito próxima da banda superior da meta, né? O que não pode acontecer é um evento que faça essa inflação disparar de novo. Senão vai dificultar o trabalho dos bancos centrais, né? Eu acho que esse é o grande ponto no mundo, né? Para Todo mundo tá 24. olhando. Para 24. Eu acho que esse é o ponto. O que, vamos falar, se nada de muito diferente acontecer, mesmo que a gente tenha guerras, conflitos pelo mundo, em diversos países, aí alguns, o que isso vai impactar de fato nas commodities? O que vai impactar para gerar talvez mais inflação? O que pode fazer com que o Banco Central, principalmente o americano, vai mudar a sua política? Então, se não tiver nada nisso daí, a gente imagina, talvez, aí eu vou dar minha leitura do mercado, até com o CME Group, talvez para o meio do ano a gente começa a ver um processo, o pivô do Fed, como fala, começar o corte, o que na última reunião, vamos falar, de 5,6 que eles imaginam para fechar o ano, para 5,1, ou seja, imaginavam que teria um corte de 100 basis points ou 1%, e aí só o pessoal olha agora, opa, só 0,5% que eles vão cortar, hein? Então, quer dizer, a gente tem um cenário que se nada acontecer, tá todo mundo com o pé atrás, eu acho. Para que o Fed aumente o corte, teria que ser um mar mais calmo. Enquanto ele não vê esse mar calmo... O problema do economista é tentar prever lá 2024, 5, 6. Não, já tá difícil Você faz um desenho. Você faz um desenho, né? A gente espera fazer isso aqui. Só que no meio tempo, alguma coisa vai acontecer. Eu não tenho dúvida nenhuma. Pode ser um desastre econômico até China, um desastre maior. Pode ser o contrário, pode ser uma recuperação econômica que pressione commodities. Aí vem a segunda maior potência do mundo, crescendo como nunca, pressionando commodities. Pô, isso aí é complicado. Pode ser um desastre econômico aí em bancos, em fundos de investimento, sei lá. Tá? Então eu vejo para a política do Fed para esse ano, vai subir mais 25 ou não? Tá, a gente sabe que não é tão relevante assim. Para 24, não tente prever absolutamente nada em termos de política monetária e fiscal, porque é imprevisível. Porque a gente não está conseguindo acertar o ano, a gente não consegue saber se o Fed vai subir ainda mais 25 ou não. Exato, não. Então, mantenha... Isso é o economista falando, né? Eu estou usando o boné do economista. Botando o boné do investidor, mantenha ali a sua estratégia de investimento, seja lá qual for. Cada um tem um perfil, uma tolerância ao risco, uma estratégia, um prazo, uma renda, uma estrutura financeira diferente. Eu tenho a minha, vocês têm a de vocês. Mantenha um percentual em caixa, 5, 10, 15%. Quanto mais confiante você está no cenário atual, menor a exposição em caixa. Quanto mais incerto o cenário, maior a exposição de caixa, né? Maior a participação do caixa, 25, 30%. E espere alguma coisa de relevante acontecer. Oportunidades sempre surgem. E nessas horas, né, aquela frase famosa, compre ao som dos canhões, venda ao som dos violinos. Só aproveite, pessoal. Esse momento que a gente vê de conflito, por exemplo, da guerra, isso pode gerar, talvez não tenha impacto nenhum em preço, não tenha nada que impacte as commodities, mas que o mercado já precifica algo negativo, até porque os mercados vão abrindo, aí até quarta-feira, no dia do podcast, vocês vão estar com uma interpretação diferente até da gente aqui. Mas, se caiu demais e não houve nada diretamente com impacto, veja como oportunidade. E no momento que todo mundo estiver chorando ali e tudo mais, a gente não gosta, acho que você deixou muito claro até uma frase ali nos membros, a gente não gosta de falar de oportunidade por causa de uma guerra. Nesse cenário chato, acho que é muito chato. Mas no final das contas, pessoal, simplesmente, se você vê um ativo que você já gosta, você vê que ele teve uma oportunidade, que nada mudou nos fundamentos, seja uma empresa, qualquer coisa, e que eles continuem, que pode ser mais por pânico, porque as pessoas também estão querendo ficar com mais caixa, livrar, né, também um pouco, rebalancear, aproveite. Mas
espera que as coisas fluam muito bem, né? Que a gente consiga ver o mercado andando e que essa guerra também, né? Um negócio mais calmo. Eu não acho que vai acabar muito rápido, também acho que não, não. mas eu gostaria que acabasse rápido, né? Mas não sei se esse vai ser o caso. Mas é isso, por que eu falo isso de exposição em caixa e tal? Porque Importante. todo dia eu recebo um monte de mensagens do pessoal, Igão, essa notícia, o mercado vai subir ou vai cair? Isso me mostra que esse seguidor, esse inscrito, o cara tá ansioso, tá nervoso. Saiu uma mensagenzinha lá referente a Israel, uma bomba que caiu, e aí? O que vai acontecer? Cara, pra mim, na minha opinião, espera, vamos ver o mercado reagir. Se acontecer tal coisa, eu posso comprar, posso vender. Não é tão grande assim a ponto de eu mudar completamente a minha estratégia, sabe? Sim. Não é tão grande assim. Agora, vamos usar outro exemplo, não guerra, um desastre econômico, né? Uma recessão nos Estados Unidos. Dependendo do que acontecer, você muda as suas posições. Você aumenta a exposição em caixa, reduz e usa aquilo ali como liquidez para comprar os ativos, né? Sim. Porque é realmente o único capital que você vai ter disponível para poder abraçar as oportunidades. A não ser que você venda um ativo que está caindo pouco, eu já fiz isso uma vez, vendo aquilo que está caindo pouco para comprar algo que está caindo muito mais, que eu acho que é uma oportunidade até maior. Recentemente vendi 3 fundos imobiliários que já tinham subido em 23, né? Vocês falam de Bitcoin aqui, né? Eu tô falando de fundo imobiliário. Não tem nada mais chato que fundo imobiliário. Cara, cada um com o seu no mercado. Acho que isso que é importante. Inclusive, pessoal, eu sei que vocês querem, vocês ficam enchendo o saco falando pro Igor aí do Bitcoin. Pessoal, acho que cada um tem uma estratégia. Por isso que eu falo, quem quer falar mais sobre Bitcoin e tudo mais, já aproveita para se inscrever aí, porque a gente vai falar mais sobre isso. Acho que cada um na sua área e tudo bem. A paixão que vocês têm por Bitcoin é a paixão que eu tenho por ações e outros tipos de ativos tradicionais. É a mesma paixão, Sim. só que muda o ativo, né? E eu entendo muito bem que eu entendo bem, gosto dos fundamentos, gosto que as pessoas pelo menos entendam. Se vai comprar ou não, não importa, mas eu sei que o Igor, pra ele, eu sei que ele entende Bitcoin. Ele sabe o que que é, ele não é uma pessoa que é leiga. Agora, o problema é o pessoal que critica e não faz a menor ideia. Fala, pessoal, pelo menos estuda. E se vai ter na carteira ou não, cada um com sua estratégia. E eu acho que é deixar até bom, a gente já tá na etapa final, aqui tava olhando o nosso reloginho. Deixa uma pergunta que eu vi o Cabral fazendo pra você no podcast. Eu vou me encontrar com ele agora. Rapaz, não, mas é uma pergunta que ele fez que eu gostei. Não é Ah, foi feito no a. podcast? Foi, Tá. do final. Se você tivesse na próxima reunião, no lugar do Nick, ali sentado na coletiva, É. na próxima reunião, se tivesse que fazer uma pergunta pro Jerome Powell, o que que você, Igor, perguntaria? Nossa. Mesmo que ele não respondesse, que a gente sabe que Nossa. seria bem complicado. Nossa, eu faço a tradução das perguntas, né? Sim. Que é maçante, porque são várias perguntas. E eles falam de outros assuntos. O Powell foca exatamente ali na inflação, a política monetária, o que eles pretendem fazer, que eles vão esperar até a próxima reunião. É sempre um discursinho pronto, que se repete em alguns termos. E aí aquela parte de traduzir é fácil. Quando começa as perguntas, o assunto expande, né? Desde quando ano passado alguns membros foram pegos comprando e vendendo ativos no meio da pandemia, que depois caíram fora, né? Não sei se foram demitidos ou retirados, a livre e espontânea força, né? Aí as perguntas são bastante amplas. O que eu perguntaria para ele? Eu gostaria de conhecer o Powell pessoalmente, fora ali da coletiva. Ótimo. Que eu gostaria de conversar com ele. Restaurante, assim. Conversar com ele, encontrar ele, fazer perguntas assim mais pessoais, porque esse cara passa por uma pressão absurda. O mundo inteiro acompanhando ele, num momento de diversas incertezas, diversas incertezas geopolíticas, econômicas, políticas também nos Estados Unidos, com eleições, governo gastando e tal, o que acaba dificultando bastante o trabalho deles. Eu faria perguntas mais assim pessoais para entender como que ele lida com tudo isso e afins. Pode ser essa, a minha resposta pode ser essa, então? Pode ser alguma pergunta. Ok, já entendemos que você não vai falar nada com a gente. Então, me fala como que tá aí a sua vida. Exato. Eu gostaria de saber, só que ele provavelmente não abriria isso, né? Ele não abre muita coisa, então tudo certo. Como é que ele viveu naquele período de incerteza do Covid, o que estava acontecendo, o que eles achavam que poderia acontecer, porque o Banco Central ele tenta falar o mínimo possível. Ele não tenta abrir muitos detalhes, ele não quer colocar medo no mercado, medo no consumidor, nas empresas. Já vai ter recessão. É garantido, vai ter. O pessoal já se desespera, né? O mercado já começa a precificar isso. Então eles precisam ser polidos e retirar muitas coisas do seu discurso. Eu gostaria de saber algumas Sim. opiniões do que se passou dentro do Seria- comitê, nesses ambientes mais incertos, tanto quando
Covid começou, ou quando eles perceberam que tinha que subir a taxa de juros. Eu não ia falar, mas enfim, é uma Quem pergunta que eu faria. sabe a gente não vê futuramente igual o Alan Greenspan fez o livro, né? E contando muito ali, eu li, é muito legal. Ele teria uns 3 livros para publicar, né? O Powell teria Ah, uns 3 livros para fazer. 1, 2 e tranquilo. 3, porque é muita coisa para falar. Por favor, João Paulo, comece logo, porque como era? Esses caras aí já estão vivendo bastante. Eu lembro em 2019, 18, quando assim, o auge das manchetes era quando o Trump criticava o Powell. Esse cara não sabe o que tá fazendo. Tanto é que tinha um meme, era assim, tragam esse Campos Neto, né? Esse Fields, não sei o que Fields, que é o apelido do nosso Banco Central, Banqueiro Central. Traz esse Campos Neto aí que tava cortando o juro no Brasil, porque esse Powell não sabe falar nada. Esse era o auge das manchetes. E aí veio o meme do Powell imprimindo dinheiro, aquele lá que é clássico. Aquela lá é bacana. Pô, hoje os problemas são muito maiores. Não, muito complexo. Muito maiores. E as incertezas também. Então eu não queria estar na pele dele, não. Ainda bem que eu só traduzo ele. Ótimo, né? E seria muito legal ver, porque até o Alan Greenspan nesse livro, ele deixou uma previsão no final e ele se retratou, porque ele errou. E falou, pessoal, eu imaginava com isso aqui, vocês entenderam, mas ele deixou num livro, eu esqueci o nome, mas foi bem legal. Se colocar Alan Greenspan, vocês vão ver, tá com a cara dele. E foi presidente do banco do Fed também, lá nos Estados Unidos, muitos anos. E assim, mas ele contava muito da vida dele. Começava, jornalzão na banheira, vendo as coisas. Hoje o tabletzão, né, já tá bem mais moderno. Hoje o Fed acho que é muito mais avançado em termos de análise econômica. Ainda assim, eles erram as projeções, tá? Erram, não tem como... É difícil prever o que vai acontecer no futuro, né? Sim. Mas eu acho que a análise deles é muito mais complexa hoje, dos indicadores, tem muito mais informação. Informações que rodam lá por dentro, entre política e política monetária, que acho que é importante. Você é o presidente do Banco Central americano, principal banco central do mundo. Você está no topo da cadeia da política monetária. Você tem que ter informação, né? Então, hoje está muito mais avançado. E aí o Greenspan, quando ele saiu, acho que foi em 2006, 2007, coisa assim. Não lembro qual foi. Logo depois veio o Ben Bernanke e aí veio a crise, né, de 2008, e aí o bicho pegou. E tanto é que na última, né, você vê como é impactante a posição do Powell. Na hora que falou recessão, ele deu uma gaguejada. Ele deu gaguejada na última... Eu não cheguei a ver. Não, na última coletiva. Tá. Aí você tava fazendo, acho que ele falou uma hora de recessão e deu uma leve gaguejada. O mercado começou a cair. Só porque ele gaguejou. Foi absurdo, cara. Muito... Fizeram algumas perguntas sobre o cenário de recessão e tal, do soft landing, né? Que sempre aí acho que foi... Eu não lembro agora o nome da jornalista, foi uma mulher. Perguntou, na hora que ele falou, ele deu uma gaguejada. Isso daí fez o mercado do nada. Foi engraçado. Eu acho que é isso mesmo, nosso bate-papo. A gente agradecer mesmo a presença. Aí, cara, foi muito bom, foi leve, acho que foi tranquilo pra gente falar. Deu falar do cenário daqui pro ano que vem. Eu acho que espero que vocês tenham entendido aí um pouco mais. E, por favor, deixa as suas considerações finais. Fala um pouco também. Inclusive, eu mesmo vou falar antes. Faço parte dos membros ali do YouTube. Acho bem legal. Muito legal a comunidade, o Igor sempre coloca umas visões dele aí, principalmente que falando do mercado tradicional, fora os conteúdos exclusivos. Então acho que é um bom caminho para quem quer começar a entender mais sobre macroeconomia. E também tem os treinamentos. Pode ficar à vontade, falar, a câmera é sua. Obrigado. Agradeço o convite, vim aqui gravar aqui com vocês, falar sobre macroeconomia. Até a gente falou bastante sobre investimentos e como se portar num ambiente de incertezas, você aumenta, reduz caixa e essas coisas. Sobre comprar na emoção e vender no terror. Ali o Membros é um ambiente que eu criei em 2020, que era no Telegram, acabou sendo mudado aí, transferido para o YouTube, que daí eu consigo fazer vídeos exclusivos que ficam na plataforma do YouTube, é muito mais prático a galera acessar e afins. É um conteúdo que serve para trazer informações quase que diárias, porque não é todo dia que tem alguma coisa pegando no mercado. Eu poderia falar o dia inteiro de mercados, mas é bom às vezes deixar as informações fazerem preço. Será que aquela notícia que saiu faz preço ou não faz preço no mercado? Às vezes não faz. Sim. Tem coisas que são muito barulhentas, que chamam a atenção de todo mundo. Meu Deus, olha essa manchete. Não faz preço no mercado, cara. Do que adianta eu falar sobre isso, então? Então eu trago ali informações em forma de notificações, quando eu acho que tem alguma coisa relevante pegando. E aí vídeos que são tanto educacionais, tem ali alguns vídeos que são educacionais sobre renda fixa, eu estou falando um pouco mais agora, e também vídeos de leitura do cenário macro, né?
Tem indicadores que eu só acompanho com os membros também, como foi o JOLTS do mês passado, que veio bem fraco, o mercado festejou. O anterior eu fiz aberto, sabendo que esse JOLTS ia ser acompanhado. Veio o contrário, né? Veio muito alto, o mercado reagiu negativamente. Então é um conteúdo para pessoas que querem se informar sobre macroeconomia. Tem o Macro Experts, que daí é só macro mesmo, e o Macro Investor, que daí eu falo sobre a minha carteira de investimento, eu abro ela, eu mostro para eles o que eu tenho, quando eu estou comprando, que preço eu estou pagando, quando eu estou vendendo, qual é a analogia por trás daquilo tudo, qual é o racional, analogia não, racional, o que está se passando no mercado, para o pessoal ter uma ideia de que comprar e vender não é só porque o indicador foi divulgado, ou acordei pensando em comprar tal empresa. Não, tem toda uma lógica por trás, né? Empresa que eu gosto, a minha carteira ultimamente estava muito volátil, eu reduzi uma exposição lá específica que estava me incomodando, peguei esse dinheiro, comprei outra coisa, assim você vai fazendo a gestão da carteira, né? Sem saber o que de fato vai acontecer no futuro. Uhum. Às vezes dá muito bom, às vezes dá ruim, mas para o pessoal entender que a gente não tem um cenário formado para o futuro, compra sabendo que vai ganhar dinheiro. Você compra esperando que vai ganhar dinheiro, né? Eventualmente em algum momento. E aí o curso Fundamentos da Economia, que ainda não foi lançado, meu Deus, não aguento mais fazer esse negócio. Vai ser um curso que eu vou lançar agora em novembro, que é Fundamentos da Economia, para quem está começando a aprender sobre micro e macro. Tem muita gente que quer falar de indicadores e de mercado que não sabe o básico. Equivalente a você querer fazer cálculos de equações e não saber multiplicar, dividir, subtrair e somar. Não tem como você fazer. E tem muita gente falando. Exato, não, todo mundo dá opinião sobre os indicadores, mas o cara não sabe o básico sobre os incentivos, os impostos, importações, exportações, câmbio, crescimento, inflação, desemprego, contratações, isso tudo é o básico. Existe uma lógica por trás da economia. Não é simplesmente as coisas acontecem por acaso. As pessoas, por exemplo, esse é um assunto bem bacana de microeconomia, as pessoas elas respondem a incentivos. Os incentivos econômicos. O governo sobe o imposto, automaticamente menos pessoas vão consumir tal produto. O governo não precisou mandar você consumir menos. Ele fez algo, ele praticou uma política que, como consequência, reduz o consumo das famílias. Aumenta o imposto. Eu quero incentivar o consumo daquele produto. Corta imposto. Isso o consumidor responde a incentivos. Isso tem várias coisas. Você precisa entender como os agentes econômicos funcionam. Que a economia nada mais é do que famílias consumindo e trabalhando, empresas produzindo e contratando e governos ali tentando regular as coisas. São os agentes econômicos. Os indicadores que a gente lê todos os dias, eles são consequências das interações e das características desses agentes econômicos. Eu preciso entender como eles funcionam. Enfim, aí está para novembro aí o projetinho que vai ser lançado. Isso aí, pessoal. Então acompanhem aí. Já no 1º de novembro temos mais uma tradução. É verdade. E aí, com certeza, talvez já traga mais informações de datas e tudo mais. Provavelmente, né? Provavelmente. Muito bom. E, pessoal, agradecer vocês pela presença aí. Espero que tenham curtido esse episódio. A gente falou bastante do que rolou aí, todo esse cenário macro, as previsões, assim, de certa forma, as previsões nossas aí, mas ainda um momento muito complexo. Então vamos, como o Mr. João Paulo fala, aguardar os próximos indicadores econômicos. Na quinta-feira teremos aí o CPI americano. Na quarta, provavelmente quando você estiver assistindo esse episódio, a gente já vai ter o dado do índice de preço ao produtor. Então, nessa semana veio um pouco diferente. Mas é isso, quarta-feira, alguns indicadores. Teremos também a ata da última reunião do Fed. Então, pode ser que tenha alguma coisinha ali, mas eu acho que já foi muito claro a visão. E vamos aguardar o desenrolar de tudo isso daí que a gente tá vendo e um cenário ainda de muita incerteza. Mas, de certa forma, aproveite aí, deixa o like, se inscreva aqui no canal, principalmente se quiser aprender mais sobre o mercado cripto. Estarei em viagem nas próximas semanas, postando mais ali no Instagram e depois voltando fazendo algumas lives com vocês, sempre que possível. E a partir de novembro, vamos acelerar aqui no YouTube, novidades, mas eu falo em breve, beleza? E obrigado mais uma vez, um grande abraço a todos, valeu, Igor. Obrigado, até mais. Tchau, tchau.